já agradeço a minha rica oportunidade. A paz do Senhor, igreja, amém? Graças a Deus. Quero assim, antes de ler a palavra de Deus, quero dar meus agradecimentos, ao nome de Deus, o obreiro do Senhor Jesus que me convidou para estar aqui nesta noite compartilhando uma palavra do céu para o meu e para o teu coração. Agradecer a pastora Amélia, minha amiga de muitos anos, agradecer o pastor, seu esposo, e agradecer a todos vocês também que vieram para ouvir a poderosa palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que estou bastante alegre, agradecer também às levitas que me acompanham nos lugares por onde eu tenho ido fazer o ID do Senhor, e o Senhor Jesus, Ele tem sido glorificado em nossas vidas, e nesta noite também não será diferente, porque eu creio que Jesus está no comando, Jesus está no controle de toda a situação, e Deus, Ele revelou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar com todos vocês aqui nesta noite. Hoje, como todos já sabem, a igreja se encontra em campanha. Hoje é o segundo dia da campanha, uma campanha de libertação. Glória a Deus, amém? Sem perda de tempo agora, eu quero dar prioridade à palavra. Eu gostaria que você ficasse neste momento bastante atento para receber tudo aquilo que Deus tem a revelar ao meu e ao teu coração nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, uma passagem bastante conhecida, eu quero ler apenas um versículo, aleluias, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 36. Versículo 36. A campanha é de libertação, e não se preocupe que eu não vou fugir da temática, pois quando orava, o Espírito Santo colocava no meu coração esta palavra. Quem encontrou diz aleluia. Quem está procurando diga glória a Deus. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Todos encontraram? Então vamos ler, toda a igreja acompanhando a leitura, e diz assim a palavra de Deus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Podeis assentar, já batendo palma, já glorificando e exaltando ao nome do Todo-Poderoso. Bendito é o Cordeiro Santo. Nesta noite, eu quero perguntar: quantos já são libertos? Levante a mão. Quantos já são libertos? Levante a mão. Esse povo de Deus é inteligente. E quantos ainda precisa de libertação? Levante a mão para eu ver. Glória a Deus, aleluias. É só para você ficar atento, um pouco curioso. Bendito é o Cordeiro de Deus. Eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês nesta noite. É uma pergunta minha mesmo, pessoal. Quando estava orando, veio essa pergunta no meu coração: pode um cristão, servo de Deus, uma serva de Deus,
sobrenatural, porque o que acontece na vida das pessoas não é normal, não é natural, é sobrenatural. Mas não precisa me responder. No decorrer da palavra e na explicação da palavra, nós iremos descobrir, porque o Espírito Santo estará revelando aos nossos corações como que isso acontece e por que isso acontece. Mas nesta noite eu já quero deixar você atento e atento, que tenho aqui por escrito 6 passos. Diga para o seu irmão: 6 passos para que todas as cadeias, para que todas as prisões, para que todas as correntes sejam quebradas. 6 passos para que sejamos livres, para que sejamos libertos de todas as prisões. Agora é hora de nós entrar no assunto. Vamos aprender passo a passo. Bendito é o Cordeiro de Deus. Queridos irmãos, antes de entrar nos detalhes, eu só quero deixar bem claro para todos vocês: Jesus Cristo me enviou aqui nesta noite para revelar a igreja dele, para esclarecer a igreja dele, que ele ainda está no trono, e ele está aqui nesta noite para trazer ao meu e ao teu coração toda a libertação que nós necessitamos. Eu quero te dizer que nesta noite Jesus, ele é e sempre será o Todo-Poderoso. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero te dizer que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, é poderoso para te livrar, para te guardar até o último dia. Eu quero te dizer nesta noite que aquele que te escolheu é poderoso para te proteger por onde você andar. Ei, Jesus, ele vela pela sua palavra e ele vela pela sua igreja. Jesus, ele ama a sua igreja. E você que está aqui nesta noite é um privilegiado e privilegiada por estar na presença dele, porque aquele que te chamou garante, aquele que te fez e que iniciou uma boa obra na tua vida é fiel e justo para completar. Você não vai ficar nessa situação que você se encontra, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora, para você aprender, o primeiro passo para que você seja liberto de todas as cadeias, de todas as prisões, o primeiro passo é você reconhecer que precisa ser liberto. Repete aí para você não esquecer. O primeiro passo é nós reconhecermos que precisamos de libertação. O primeiro passo é reconhecer. E qual a referência na Bíblia que eu trago para a igreja nesta noite? Uma referência bastante conhecida. Se você ler no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 23, ele lá vai dizer assim: porque todos, sem exceção, pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, sem exceção nenhuma, todo ser humano é sujeito a pecar. Mas existe um ser maior do que nós, Jesus Cristo, qual foi enviado por Deus para tirar todo o pecado do mundo. Então, para que nós
venhamos ser libertos, é necessário que nós reconheça a nossa pequenez, a nossa posição de pecadores e que necessitamos de um Salvador. Esse é o primeiro passo. Bendito é o Cordeiro de Deus. E o segundo passo, eu já vou te dizer: Jesus Cristo é o único libertador. Precisamos reconhecer isso. O segundo passo, para que sejamos livres de toda prisão, é reconhecer que o único que tem poder para nos libertar é Jesus Cristo. Não adianta o homem e a mulher lutar com a sua própria força. Não adianta o homem e a mulher querer fazer da sua vontade, do seu desejo, que não vai conseguir. Porque o único que tem poder para libertar o homem e a mulher chama-se Jesus Cristo. Não é o obreiro, não é o pastor, não é o homem, não é a obreira, não é o evangelista, não é o pregador, mas é Jesus Cristo único. E para que você compreenda que Ele tem todo o poder, eu quero te lembrar que em uma cidade chamada Gadara havia um homem, e este homem, ele estava possuído, cheio de espíritos imundos. Este homem, quando este homem, ele recebia aqueles espíritos imundos, ele começava a fazer um alvoroço naquela cidade, e não tinha prisões nem cadeias que segurava aquele homem, pois ele morava no sepulcro. Porque imagine a pessoa morando em um cemitério, imagine com que ele se alimentava. Já pode ver que esse homem estava possuído por espíritos imundos, e aquela cidade vivia em pânico, vivia aterrorizada, a ponto de nem passar por onde aquele homem vivia. Eu acredito que até o cemitério teve que mudar de lugar, de tanto medo que as pessoas tinham, porque aquele homem, quando pegava uma pessoa, ele começava a destruir, a rasgar. Mas quando o grandão da Galileia, Jesus Cristo, atravessou aquele rio e pisou os pés naquela cidade, logo os demônios o avistaram. E logo diz a palavra de Deus que aquele homem, possesso de demônios, ele se prostrou ao ver Jesus. O que é isso? Eu quero te dizer que o inferno, Satanás e todos os seus demônios reconhece a grandeza e o poder e a majestade de Jesus. E eu quero te dizer nesta noite que não existe prisões que Jesus não possa te libertar. E naquele momento que Jesus coloca os pés naquela cidade, aquele demônio, ele prostrou. Ele poderia enfrentar, ele poderia partir para cima, mas eu quero te dizer que os demônios conhecem a autoridade espiritual. E nesta noite eu quero trazer para vocês uma revelação de Deus, porque muitos cristãos têm um poder sobrenatural, porém não está sabendo usar, não está conhecendo a posição que lhe foi dada, a posição que lhe foi outorgada, não está reconhecendo a autoridade que lhe foi entregue. E por isso que muitas pessoas, até mesmo os conhecedores da palavra, estão sofrendo nas correntes malignas por não usar o poder de Deus. E nesta noite eu quero trazer para vocês esta revelação. E naquele momento Jesus, sem perda de tempo, olha para aquele homem e ele faz uma pergunta: qual é o seu nome?
E aquele demônio responde: legiões, porque somos muitos. E naquele momento Jesus logo estendeu as mãos e lançou uma voz e uma palavra de autoridade para que aqueles espíritos imundos viessem largar a vida daquele homem. Como vocês já conhecem a história, aqueles demônios não queriam sair daquela região e pediu a Jesus a autorização para entrar numa manada de porco que ia passando, e assim Jesus lhe concedeu. E naquele momento aqueles demônios entraram nos porcos, e você já conhece a história. Os porcos não aguentaram, não suportaram a presença daquele mal, e todos caíram dentro d'água e morreram afogados. Aí você pergunta: qual o mistério? Por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Creio eu que naquele momento e que naquele tempo o povo usava muito os porcos para fazer oferendas desnecessárias, oferendas para deuses. Então Jesus fez aquilo para poder quebrar aquele protocolo, para poder limpar aquela cidade daquelas imundícias. Mas o que eu quero te trazer nesta noite não é o detalhe dos porcos e por que eles morreram. O que eu quero te trazer nesta noite é que quando aquele povo daquela cidade viu Jesus e aquele homem já não mais endemoniado, mas aquele homem liberto, e a Bíblia diz que ele estava em sua sã consciência, e naquele momento aquele homem desejou andar com Jesus e estar com Jesus, mas Jesus não permitiu, pediu que ele voltasse para a sua casa, para a sua família. E a Bíblia diz que aquele homem, ao retornar para a sua casa, para a sua família, ele começou a testemunhar, ele começou a testificar do que Deus havera feito na sua vida. O que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é que Jesus, ele tem poder de fazer aquilo que o homem não faz. É que Jesus, ele tem poder de fazer o sobrenatural, porque ele conhece todas as coisas, e ele sabe aonde o adversário trabalha, e ele tem uma palavra de ordem, uma palavra liberada aqui para mim e para você nesta noite. Havia também em uma outra cidade um homem que tinha um empregado, e aquele homem estava morrendo, mas aquele centurião ouviu falar que Jesus estava passando por ali e mandou-lhe um recado para que Jesus viesse à sua casa. Mas eu quero te dizer que aquele homem era um homem de autoridade, mas ele também reconheceu que estava diante dele aquele que era maior que todas as autoridades da cidade. E aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas libere somente uma palavra e o meu criado ficará são. E Jesus assim liberou a palavra, e aquele homem foi liberto. O que é que eu quero trazer para a sua consciência nesta noite? Se aquele homem que tinha poder e autoridade reconheceu a autoridade de Jesus e foi abençoado, teve o seu criado curado, que já estava a ponto de morrer, eu te pergunto nesta noite: o que é que tem te atormentado? O que é que tem causado aflição na sua mente e no seu coração? O que nós percebemos nos dias de hoje é que as pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas se encontram em uma vida de aflição, vive em uma vida de angústias e ansiedade. Por quê? O que é que está faltando? O que é que está precisando para que você tenha no coração a paz que excede todo o entendimento? Eu quero te dizer nesta noite que é necessário que o homem e a mulher reconheça a autoridade de Jesus, e que reconheça o seu chamado, e que reconheça a sua posição
identidade de verdadeiro cristão. É muito bom a gente pular no poder de Deus. É muito bom a gente sentir a graça e o poder de Deus. Não significa que não sentiremos e que não vamos ser cheios nesta noite. Mas eu quero que você preste bastante atenção para você aprender de uma vez por todas que Jesus não te quer encher hoje e amanhã você voltar vazio. Não, Jesus quer te encher hoje e cada dia que você vier, todas as vezes que você entrar por essa porta, você sair mais cheio da graça de Deus, mais com sede, mais com vontade de adorar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Mas o que é que eu aprendo com o endemoniado de Gadareno? O que é que nós aprendemos? Tem uma lição para nós nesta noite. Aquele homem, ao ser liberto de todas as prisões que lhe atormentavam, ele se virou um evangelista, ele virou um verdadeiro apóstolo, porque ele falou e levou o ide para toda aquela cidade. E Jesus também me chama e te chama nesta noite, para que eu e você levamos o ide, a palavra. Ei, o poder que Ele me deu, o poder que Ele te deu, é para que você não só seja liberto, não só seja liberta, mas que leve a libertação aos prisioneiros, aos cativos e aos oprimidos do diabo. Jesus te deu poder e autoridade do céu para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para ser cheio do Espírito Santo, porque a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida é que Deus enviaria através de Jesus o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, você não está sozinha, você não está sozinho. Jesus já te enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem vai fazer você levar o ide do Senhor, levar as boas novas para os presos e cativos. Porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo não tem como levar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo não tem como pregar. Sem o Espírito Santo não tem como anunciar as boas novas. Porque o Espírito Santo, ele faz parte da missão. E a missão do Espírito Santo é te renovar a cada dia, dia após dia. Dia após dia somos renovados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Mas vamos lá para o terceiro passo. Eu quero te dizer nesta noite que o terceiro passo para nós ser libertos, o terceiro passo é a libertação de todo o pecado. Jesus Cristo nos chamou não para uma vida de pecado, não para uma vida de prisão, mas nos chamou para uma vida livre, porque a palavra dele vai dizer que uma vez que nós encontramos com Jesus, todos os nossos pecados foram enterrados no mar de esquecimento, e nós levantamos, nós fomos transformados em uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então aprende aí e pega para a tua vida. É necessário vivermos uma vida livres. Por que livres? Porque de uma vez que o Senhor te chama,
Uma vez que você tem um encontro com o Senhor, você vai viver a palavra de Deus. E no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, vai dizer que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o pecado, mas anda segundo o Espírito. Então, uma vez que Jesus te chamou, uma vez que Jesus te libertou, uma vez que Jesus te salvou, você agora vai aprender a viver em Espírito, a andar no Espírito, a praticar as obras do Espírito, que é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Bendito é o Cordeiro de Deus. Queridos, agora eu quero te dizer, no quarto passo, é a importância da verdade. O que devemos fazer para que a libertação total e completa seja radiante em nossas vidas? É a importância da verdade. Uma vez que eu e você foi para Jesus, tem que acontecer esse encontro, que vai estar em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, você agora que mentia já não mente mais. Você enganava já não vai mais enganar, porque você conheceu o dono da verdade, Jesus Cristo, o libertador. Então, uma vez que você anda com Jesus, você tem que viver a verdade e falar a verdade. Não tem como você viver com Jesus e continuar mentindo, continuar enganando. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, você tem que andar com Ele lado a lado, você tem que andar com Ele de mão dadas. O que é que eu entendo aqui nesta palavra que o Senhor está nos revelando? É que tem coisas que o homem não pode fazer, tem coisas que só Jesus pode fazer. Então, uma vez que você quer andar em liberdade de vida, uma vez que você quer andar uma vida santificada diante de Deus, isso não vai depender da pastora, não vai depender do pastor, não vai depender dos obreiros, vai depender de você. É você e Jesus, é Jesus e você. Então, você já tem o auxílio que é o Espírito Santo. Então, o que você vai precisar é ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma espécie de energia. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo vai te levar à orientação, ele vai te instruir, ele vai te ensinar a andar na presença de Jesus. Então, quando você sair, quando você buscar, até o orar, até o buscar a Deus, é necessário eu pedir que o Espírito Santo ore comigo, porque a palavra de Deus vai nos revelar que o Espírito Santo intercede a Deus por nós, até mesmo em nossas fraquezas. Aí está o resultado, porque muitas pessoas oram, pastora, e não conseguem sentir a presença. É porque ela ora uma oração vazia, uma oração monóloga, uma oração superficial, porque ela preocupa com as palavras que vai dizer. Eu quero te dizer que quem ora com o Espírito Santo não se preocupa com o que vai dizer, porque o próprio Espírito Santo que está orando com você vai levar as suas orações, vai levar o teu desejo, vai levar os teus pedidos diretamente ao trono de Deus, e você vai começar a sentir o ambiente mudar, você vai começar a sentir as suas orações subir ao céu com
é porque está faltando simplesmente você pedir, porque ele já é seu, ele já foi lhe entregue, já foi te dado. Jesus já te deu. Ele prometeu: irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero te dizer que quando você entende isso, que você não está só, que existe um ser maior, que é seu amigo, seu companheiro, é uma pessoa, ele sente, ele é ciumento, ele tem ciúmes de mim, ele tem ciúmes de você, mas é necessário que você o convide para onde você for. Faça aquela oração simples: Espírito Santo, estou saindo, vamos comigo. Espírito Santo, estou orando, vamos comigo. Espírito Santo, estou precisando tomar uma decisão, me ajude a tomar decisões, porque eu não posso tomar uma decisão sem a direção de Deus. Porque quando eu tomo uma decisão sem pedir a direção de Deus, eu vou fazer besteira, eu vou quebrar cara. Mas se eu tomar uma direção segundo a vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai crescer, tudo vai prosperar. Queridos e amados, aleluias, eu quero nesta noite trazer para você mais um ponto. Glória a Deus. O quinto passo é que a libertação das preocupações vai estar no livro de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28. Antes de falar para você este versículo, você vai ver também em Provérbio, no capítulo 23 e no versículo 26, que vai dizer assim: filho meu, dai-me o teu coração. Aleluia, Deus. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Sabe por que Jesus está pedindo o meu e o teu coração? É porque Ele sabe cuidar. É porque Ele sabe que se eu sozinho eu não sou capaz de conter as emoções, as preocupações da mente, do pensamento. Mas se eu entregar o coração a Jesus, aí eu vou entender que para que eu possa alcançar a libertação de todas as prisões, preocupações, ansiedades e depressões que o diabo tem colocado na vida das pessoas, eu tenho que descansar no Senhor. E para que eu descanse no Senhor, é necessário que eu entregue o meu coração a Ele. Porque se eu não fizer isso, de maneira nenhuma eu sentirei a paz que excede todo o entendimento. Agora diz a palavra de Deus, o próprio Jesus tem uma revelação para nós aqui nesta palavra. Mateus capítulo 11 e versículo 28, versículo que todos conhecem, aonde Jesus faz o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Ei, o que é que eu entendo aqui nesta palavra? Que Jesus nos convida a vir. Eu entendo nesta palavra que Jesus está te convidando a vir até Ele. Mas não é aquele vir e depois voltar. É aquele vir e permanecer e ficar. Ele não só convida para vir, mas Ele convida também para ficar. E o terceiro segredo dentro desta palavra, Ele te convida para
para enviar. Então, primeiro Ele te convida a vir, depois Ele te convida a ficar, e depois Ele te convida para enviar. Você não entendeu o mistério? Eu vou te explicar. Aqueles que estavam querendo desistir, eu quero te dizer que o caminho do Senhor não existe volta. Uma vez que Jesus te chama, uma vez que Jesus te chama e que você atende o seu chamado, não tem como olhar para trás, porque nesta noite Jesus coloca uma ponte diante de mim e de você, e essa ponte, ela não aponta para a reta, mas ela aponta para o alto, e essa ponte tem que ser quebrada. Uma vez que você subiu nessa ponte, você não pode mais olhar para trás. Uma vez que você tomou uma decisão, você não pode mais olhar para trás, porque Jesus diz na sua palavra: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no meu reino. Então Jesus está dizendo: uma vez que Ele te chamou, uma vez que Ele te convidou a vir a Ele, você não pode mais olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai fazer igual a mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás e perdeu a sua vida. Mas a você que tomou a decisão de perder a sua vida, mas ganhá-la diante de Jesus e seguir em frente, para aqueles que não vão desistir, há uma palavra nesta noite. Ele te chama para vir, Ele te chama para ficar. Ficar onde? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai aonde? Ficai na posição que foi chamado, ficai na posição que foi escolhido, ficai na minha direção. A palavra sobre Canarabassai, remanderevia sobre Canarabas. Porque quando nós permanecemos no lugar que Jesus nos colocou, nós temos uma recompensa. E qual é a recompensa? É a mesma que os apóstolos e discípulos receberam quando estavam ali em Jerusalém, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque permaneceu na presença, permaneceu buscando a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! E nesta noite Jesus, Ele te convida para enviar. Ele quer usar a mim e a você como seu instrumento. E pode ter na certeza, quando Ele envia, Ele garante: você não vai sozinha, você não vai sozinho, porque Deus já te encheu de poder, de autoridade, para levar as boas novas a toda essa nação, por o Brasil e por o mundo inteiro. Faça o ID do Senhor, porque para isso que Ele te libertou, para você levar as boas novas do reino, porque Jesus está voltando, e Ele conta comigo, e Ele conta com você. Oh, aleluia! Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele contempla a minha e a tua necessidade, mas é necessário que nós cremos e confiamos para que o milagre venha a acontecer. O Senhor também me faz lembrar de um homem que tinha um filho, e este filho estava tomado pelo espírito maligno, e esse espírito lançava no fogo e às vezes na água. E ali os discípulos aproximaram, mas não conseguiram libertar
E diz a palavra de Deus que aquele homem, ele foi até Jesus. E quando ele chega, já desanimado, já desfalecido e decepcionado, e ele diz as seguintes palavras para Jesus: os teus discípulos não puderam libertá-lo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. Aí Jesus, logo com discernimento espiritual do Espírito Santo, percebeu que o problema não estava nos discípulos. O problema estava na incredulidade do Pai. Mas Jesus vira para ele e quebra a incredulidade com uma só palavra: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí ele reconheceu e disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, quando você reconhece, Deus entra e faz a libertação. Então Jesus vai e dá ordem àquele espírito, e o espírito larga aquele menino, e ele pega o menino e entrega ao seu pai. O que é que Deus está dizendo nesta noite? Que vai ter situações que é necessário usar a fé. É necessário usar a fé que Jesus colocou no seu coração. Quem sabe o adversário tem lançado coisas na sua mente para tentar te confundir, para tentar te enganar. Mas eu quero te dizer nesta noite: se você crê, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Recala sobre Candarabassai, remantou Camandaraiassai. Oh, aleluia! Nesta noite eu quero te dizer que através da palavra, Jesus está quebrando cadeias, Jesus está quebrando ferrolhos, Jesus está quebrando, está arrebentando portas de ferro, está arrebentando portas de bronze, porque tem situação que a chave não resolve, tem que arrebentar. E nesta noite, todas as portas espirituais estão sendo quebradas, e Deus vai liberar o poder sobrenatural, o teu milagre para a tua vida, o teu milagre para a tua mente, para o teu coração, para a tua casa e para a tua família. Nesta noite, Jesus está trazendo uma paz ao teu coração. O diabo tem lançado dardos inflamados e flechas. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo já me revelava que o diabo, ele tem lançado muitas flechas na mente de pessoas aqui neste lugar. Mas nesta noite essas flechas caem por terra. Nesta noite Jesus quebra todos os grilhões. E nesta noite você tem a mente de Cristo para receber a poderosa palavra de Deus e andar em novidade de vida. Uma mente renovada na presença do Todo-Poderoso. Rabachore Candarabassai. E eu quero te dizer, para que você permaneça livre,
nesta noite, você que ouviu esta palavra, você seja livre de todas as prisões que Satanás tem tentado aprisionar até mesmo o povo de Deus. Mas eu já te ensinei nesta noite. Deus já trouxe para mim e para você um antídoto. Somente você pegar esses 3 pontos, você passar a ler a palavra, a reler a palavra, a ouvir a palavra e praticar a palavra, você vai andar na plenitude do Espírito Santo, que é o 6º ponto. Na palavra de Deus, em João 10:10, vai dizer que Jesus é o bom pastor e que Ele dá vida pelas ovelhas, e que aquele que entrar por Ele entrará e sairá e achará pastagem. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Uma vez que você ouvir a voz dele, você vai segui-lo e ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas é necessário que, para andar com Jesus, não tem como eu andar com Jesus se eu não ler a palavra. Não tem como eu andar com Jesus se eu não meditar a palavra. Não tem como eu andar com Jesus se eu não ouvir a palavra. Não tem como eu andar com Jesus se eu não pegar a palavra a ponto de aplicar na minha vida. Que nesta noite você possa pegar esta palavra ao teu coração, que a partir de hoje você tenha um sono restaurador, que a partir de hoje a tua comunhão com Deus possa aumentar dia após dia. Não espere do homem aquilo que só você pode fazer. Não depende do homem, não depende da mulher, depende de cada um de vocês. Se vocês ouvir a voz de Deus e seguir os conselhos que o Espírito Santo está te orientando, com certeza não sofrerá nenhuma prisão. Eu quero nesta noite encerrar esta palavra e eu quero fazer, com a permissão da pastora, uma oração para que Deus ele venha completar a boa obra na tua vida. Se coloque de pé, se coloque de pé, que eu vou estar orando. Os obreiros que estão na minha retaguarda, se quiser auxiliar